Olá, tudo bem? Agora vou apresentar um filme chamado Inteligência Artificial. O filme se passa no futuro, quando a temperatura da Terra derreteu o gelo em ambos os polos, fazendo com que o nível do mar subisse e engolfando grandes cidades, incluindo Nova York. Com os recursos naturais se esgotando, o governo deve limitar o crescimento populacional, ao mesmo tempo promover a produção em massa de robôs, porque eles não desperdiçam recursos e alimentos. Por meio de incontáveis atualizações, os robôs parecem cada vez mais com humanos reais, dá aparência aos gestos, até têm sensações como humano, eles podem fazer qualquer coisa. No entanto, o chefe da empresa de robótica ainda não está satisfeito. Ele queria criar um menino robô consciente e amoroso, para as famílias de infertilidades. E apenas 2 anos depois, o menino robô foi concluído, e enviado para a família Mônica. Como o filho deles está gravemente doente e ainda não consegue acordar, o pai pensa que o menino robô pode ser substituído, propõe-se apressadamente a agradar o chefe. No início, Mônica protestou veementemente, mas depois que o marido os aconselhou, os dois se deram bem. A esposa concorda em adotar o filho robô, mas não se esquece de fazer um acordo com ele. Nesse acordo, Mônica é uma pessoa benéfica. Ela pode devolver o menino robô para a empresa a qualquer momento, e ele só pode ficar ao lado de Mônica, e não ser adotado outra vez. Esta cláusula é salva no disco rígido do menino robô, e é permanentemente irreversível. Portanto, se Mônica não precisar mais dele, ele será devolvido à empresa para queima. Nos dias seguintes, toda a família viveu em paz e felicidade. Mônica aos poucos passou a gostar do menino robô. Ela deu a ele o urso de seu filho. Este urso se chama Ted e é um robô. Ele pode também andar, falar e pensar. Não muito depois, o filho de Mônica recuperou a consciência. Quando o menino robô o viu, ele ficou com inveja. O filho da Mônica é um menino travesso. Ele só considera o menino robô como um brinquedo. O filho de Mônica o olhava provocadoramente enquanto comia arroz. O menino robô respondeu enchendo a boca de comida, esqueceu que era robô. Não podia comer. Logo depois disso, sua placa de circuito queimou, fazendo seu rosto deformar. Mônica o levou para a oficina para reparos. Poucos dias depois, o filho de Mônica disse ao menino robô que enquanto ele cortasse o cabelo de mãe, ela o amaria. O menino robô acreditou nas palavras do irmão, foi para o quarto cortar secretamente o cabelo da mãe, mas foi descoberto pelo pai. O urso Ted pegou a mecha de cabelo e colocou-a dentro. Após esse incidente, o pai aos poucos fica desconfiado do menino, e pensa em deixá-lo, mas Mônica não concorda com ele. Em uma festa de aniversário, o menino robô foi intimidado por outras crianças, e acidentalmente arrastou o filho de Mônica para a água, fazendo-o quase se afogar. Isso atingiu o limite de Mônica. Ela decidiu queimar o menino robô. Porém, a caminho da empresa, Mônica amoleceu o coração. Ela não levou o menino de volta para a empresa, mas o deixou na orla da floresta com o ursinho. O menino robô, extremamente chocado, chorou, disse que não tinha intenção de machucar o irmão e a mãe, mas não importa o quanto ele estivesse arrependido, sua mãe o deixou firmemente. O menino caminhou enquanto se perguntava se era por ser um robô que sua mãe não precisava dele, e se ele se tornasse uma pessoa real, talvez ela o amasse. O menino se lembra de um conto de fadas, em que uma fada verde pode transformar um fantoche em um menino. Será que também transformará robôs em pessoas reais? Então ele foi encontrar a fada verde. Procurando para sempre e sempre, ele encontrou um caminhão de lixo onde robôs desabrigados vasculhavam as peças para autoconsertar. De repente, um objeto estranho voou para levar o menino e os robôs errantes para o lugar de destruição. Muitas pessoas foram ao local da destruição para assistir e torcer. No meio do palco, os mecânicos usam as formas mais cruéis para executar o robô, satisfazer o público e ganhar dinheiro. Sabemos que os robôs são feitos para servir aos humanos, mas é muito cruel fazer isto. O menino robô, muito assustado, inconscientemente agarrou a mão de outro robô, enquanto era arrastado pelos mecânicos para a execução. Uma gota de ácido caiu em seu ombro. Ele gritou dolorosamente por socorro. A sensação de um menino robô tocou todo o público. Eles começaram a jogar tudo nos mecânicos e correr para o palco. Enquanto as coisas estavam caóticas, o menino e o cara robô escaparam juntos. O cara robô chamado Joe quer retribuir o menino, então foi com ele para encontrar a fada verde. Ele o levou para Rouge, uma grande cidade cheia de luz. Depois de perguntar ao sábio, eles descobriram que a fada verde não estava aqui, mas em Manhattan, na cidade de Nova York.
onde um leão estava chorando. Como eu disse no início do vídeo, Nova York estava submersa em um mar de água, então chegar lá seria extremamente difícil. Joe começou a hesitar, mas o menino ainda queria ir. Os dois discordaram. Nesse momento, a polícia veio prender o Joe por estar envolvido em um assassinato. Mesmo que Joe tenha sido injusto, ele ainda foi destruído. Esperando que a polícia o ignorasse, o menino aproveitou para subir em um helicóptero e levou o Joe com ele. Dois robôs cruzam o vasto oceano para Manhattan e encontram o leão chorando. Depois de entrar em um prédio, o menino robô descobre uma cópia idêntica de si mesmo. Ele ficou surpreso e por um momento, ele acreditou que era o único David. Sua mãe só o amava, então ele esmagou o robô na sua frente. Naquele momento, o chefe da empresa de robôs chegou. Ele pediu ao sábio para atrair o menino robô até aqui, para confirmar se ele está consciente ou não. Pode substituir uma pessoa real ou não, como ele esperava. O menino era como uma pessoa real, exceto pelo seu corpo feito de metal. Quando o patrão não estava em casa, o menino foi para a sala ao lado e viu sobre a mesa muitas fotos do filho falecido de seu mestre. Acontece que ele era apenas uma cópia do filho do chefe. Na sala estavam pendurados incontáveis robôs como ele. Eles parecem cadáveres, tão assustadores. Claramente o chefe queria encontrar um substituto para o filho, então ele fez várias experiências. Se fosse humano, o David sentiria seu coração sendo despedaçado. Ele ponderou por um longo tempo, então pulou no mar. Seguindo as instruções do peixe, David descobriu algo no fundo do mar, mas foi pego pelo Joe sem fazer nada. Ele ficou extremamente agitado ao dizer que viu uma fada azul no fundo do mar, mas acabou de falar quando a polícia veio prender Joe. Quando estava prestes a sair, ele não se esqueceu de dizer a David que depois de se tornar humano, David tem que contar a uma garota sobre ele, que Joe existiu um dia. O navio programado mergulhou no mar e, depois de um tempo, ele finalmente viu a fada verde. Apesar de a fada ser apenas uma estátua, David acredita que é verdade. A roda gigante de repente desabou e pressionou o submarino, mas David não se importou. Ele implorou a fada verde para transformá-lo em uma pessoa real. Ele olhou para a fada verde e implorou várias vezes até que a luz se apagou, a água do mar congelou, e ele adormeceu também. 2000 anos depois, a Terra estava completamente coberta por gelo. Humanos extintos. Os robôs são os novos mestres da Terra. Eles não apenas possuem um cérebro excelente, mas também uma base de tecnologia altamente desenvolvida. No entanto, eles não têm alma. Alguns robôs patrulhando a geleira encontraram acidentalmente um menino robô. Eles o acordaram de seu sono de 2000 anos. Assim que ele abriu os olhos, ele imediatamente continuou a implorar. Mas a fada verde de repente quebrou diante de seus olhos. Os robôs de patrulha queriam verificar David, então ele colocou o menino em coma. No seu sonho, a casa do menino apareceu, e a fada verde também voltou à vida. Desta vez, David queria apenas ser uma pessoa normal. A fada disse que não podia fazer nada, a mãe dele já estava morta há muito tempo. Se quer que ela viva de novo, ele precisa ter algo dela. Nesse momento, o urso Ted chega e tira uma mecha de cabelo do bolso. Esse é o cabelo da mãe que David roubou. Acontece que Ted o guardou para David pelos últimos 2000 anos. O menino deu uma mecha de cabelo para a fada verde. Logo um robô chega para dizer a David que eles podem reencarnar Mônica, mas ela terá apenas um dia de vida, e depois disso ele não poderá vê-la novamente. David, depois de ouvir isso, estava determinado a encontrar sua mãe. O super robô teve que reviver Mônica. Através de muitas dificuldades, o menino robô finalmente teve o dia mais feliz. Naquele dia não tem o pai nem o irmão desagradável, apenas ele e sua mãe. As duas passaram um dia como mãe e filho normal, e Mônica até comemorou o aniversário dele. Um dia passou rapidamente. Mônica adormeceu para sempre, e David alegremente deitado ao lado de sua mãe. Ele também adormeceu. O ursinho Ted subiu na cama e os observou silenciosamente, até as luzes se apagarem. O filme termina aqui. O filme foi lançado em 2001, e é uma obra clássica do diretor Steven Spielberg. Acho que talvez o título deste filme destaque a inteligência dos robôs, especialmente David, porque ele não é uma máquina fria, só sabe agir de acordo com o programa disponível, mas tem o intelecto e as emoções de um humano. Existe uma máquina corajosa o suficiente para superar todas as provações e desejar ser reconhecida e amada como David, embora ele seja apenas um robô. Seu amor por sua mãe é tão admirável. Não se esqueça de dizer amor à sua mãe, ok?